Existe uma famosa frase de Warren Buffett que diz que investir é simples, mas não é fácil. Eu confesso que eu sempre fico com o pé atrás quando eu vejo uma frase na internet, porque muitas vezes o autor correto ele acaba sendo alterado aí com o tempo e cria um pouco de folclore. Uma vez teve uma frase engraçada da Clarice Lispector, quer dizer, atribuída a ela, que dizia: não acredite na autoria de qualquer frase idiota que você viu na internet. Fecha aspas, Clarice Lispector. Claro que é uma brincadeira, né? Mas o que interessa é que nesse vídeo eu vou mostrar para você como investir. Pode ser super simples, na verdade é super simples, mas não é necessariamente fácil ser um bom investidor, ser um vencedor no longo prazo, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Então, se a frase do Warren Buffett foi realmente dita por ele, eu vou mostrar um pouco de fundamentos, um pouco dos fundamentos que estão por trás dessa frase. E ao longo desse vídeo eu vou te mostrar os 5 passos que você precisa seguir caso você queira ter sucesso de longo prazo como investidor. Ou seja, pegar aquela parte que não é fácil e facilitar esse caminho com um bom mapa, uma boa trilha a ser percorrida. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não preciso nem dizer duas vezes. Deixa o like aqui no teu vídeo, te inscreve no canal, deixa o sininho para receber novas notificações e aí por diante. E quem sou eu para falar sobre isso? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou planejador financeiro CFP e investidor desde os 12 anos de idade. E eu consegui ser um investidor desde os 12 anos de idade justamente por conta do título desse vídeo, porque investir é simples. Eu li um livrinho na época chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores, que ele mostrava como funcionava o mercado de ações, como fazer uma ordem de compra de ações e aí por diante. Fui atrás de uma das corretoras recomendadas, listadas no livro e rapidamente criei uma conta, me lembro até hoje o nome, na corretora Planner. E ali eu fiz meus primeiros investimentos, porque investir é simples. Só que eu somente fui me tornar um investidor lucrativo, um investidor que ganha dinheiro de forma consistente no longo prazo, aí nos últimos 6 anos, a partir ali do final de 2012, início de 2013, quando eu comecei a estudar de verdade sobre isso, parei de acreditar em um monte de bobagem de enriquecimento fácil, parei de jogar meu dinheiro fora e montei, a partir de lá, uma carteira de investimentos para o longo prazo, que é a exata mesma carteira que eu mantenho até hoje, né, fazendo novos aportes, continuando sua diversificação e aí por diante. E eu consegui tornar esse caminho, que não é fácil, num caminho mais facilitado, e é isso que eu vou mostrar para você aqui. Então, roda a vinheta aí, que eu já venho com conteúdo. Eu sei que para muita gente, investir dinheiro é uma tarefa intelectualmente desafiadora e muito legal. Tem muita gente que gosta, inclusive alguns amigos meus, de se reunir ali para tomar uma cervejinha e conversar sobre as melhores ações do momento, sobre os investimentos que estão fazendo, sobre o que eles acham que vai acontecer com a economia nesse ano, no ano que vem, e aí por diante. E basta você pesquisar um pouco, se você não quiser ir aqui atrás do que eu estou falando, para entender que investir é muito simples, basicamente por 2 motivos. O primeiro, a abundância de informações que existem hoje. Basta aqui procurar no YouTube outros canais de investimentos mostrando passo a passo de como investir, de como abrir uma conta na corretora, de como fazer suas ordens de investimentos. E também pela própria facilidade em si de comprar e vender ativos. E cada vez isso está mais fácil e cada vez mais barato também. Até um pouco diferente lá do ano de 2005, quando eu comecei, quando fiz minhas primeiras ordens aí de compra de ações, quando a internet, claro, já existia, né, já era um fato no mundo, mas não existia tanta fonte de informação assim boa sobre investimentos. Eu me lembro que eu fui pesquisar sobre corretoras com base no que estava naquele livrinho lá que eu tinha comprado. Então, o fato é que entrar no ambiente de uma corretora, fazer ordens de compra, fazer ordens de venda, é tudo isso muito simples. O problema é que ser um investidor vencedor, ganhar dinheiro com consistência e até mesmo ter segurança nas suas ordens de compra e venda de ativos, no que está por trás da criação da sua carteira, isso não é simples assim. Te lembro que agora, alguns minutos atrás, eu comentei de como é legal, às vezes, conversar com seus amigos sobre quais ações ele tem, sobre quais ações você tem, sobre a CDB que você conseguiu lá com uma excelente taxa de juros, e, enfim, debater notícias do dia a dia do mercado. Pois bem, a questão é que os melhores investidores, os que têm mais consistência, pois é,
A questão é que os melhores investidores, aqueles que têm mais consistência, não são aqueles que estão antenados diariamente às notícias. São aqueles que montam e seguem um plano de longo prazo. São aqueles investidores que conseguem identificar seus impulsos mentais, seus vieses mentais, aqueles viés que te fazem querer vender tudo quando a bolsa cai ou comprar tudo quando as coisas estão subindo. E com um plano muito claro, superar esses vieses emocionais, traçar aí um passo a passo de longo prazo e ter a disciplina para seguir esse passo a passo. E fazer isso não é nada fácil, até pelo contrário, é difícil e eu quero elencar aqui 4 motivos por trás disso. O primeiro é que investir bem é de fato contraintuitivo. Investir bem significa montar uma estratégia de investimentos com foco de longo prazo e não se deixar levar pelos ruídos de curto prazo que a gente vê aí diariamente na mídia. Basta você abrir qualquer site de notícias econômicas que você verá manchetes diárias mostrando as melhores ações para esse mês, dizendo se é hora ou não de investir em ações, falando sobre como a Argentina e a crise da Argentina pode impactar o Brasil. Enfim, muita notícia que, com manchetes bem construídas em termos jornalísticos, né, vão te instigar a mexer na sua carteira. Isso vai te levar justamente a fazer o contrário do que está por trás de um investimento de sucesso. O que está por trás de um investimento de sucesso é comprar na baixa e vender na alta. Se você se deixar levar pelos ruídos de curto prazo, vai fazer justamente o contrário, vender na baixa e comprar na alta. O ponto 2 é que investir bem requer disciplina. E a maior parte da população não é nada disciplinada. A disciplina é que nem um músculo, você tem que aí praticar diariamente, semanalmente, e você consegue sim desenvolver. Eu sou a prova viva disso, era um investidor super impulsivo, fazia um monte de erros com o meu dinheiro e hoje me considero uma pessoa super disciplinada. Eu realmente, mesmo sendo gestor de investimentos, não estou ali no dia a dia do mercado. Às vezes eu até fico meio aéreo quando falam de alguma notícia, quando falam que a bolsa está caindo ou subindo, porque o meu olhar, a minha visão está lá no longo prazo, no final da jornada e não nos próximos 100 metros aqui que a gente está percorrendo. Ponto 3 é que, além de disciplina, investir bem requer paciência. Investir deve ser que nem você vê a grama crescer. Essa é uma frase que eu ouvi, agora não me lembro o autor, mas faz total sentido. Não é legal, né? Você vai lá, planta a grama e fica ali olhando a grama crescer. Claro que não é legal. Investir é lento. O dinheiro, ele vai crescer sim, se você seguir um bom plano. Vai ter anos ruins, sim, mas ele vai tender a crescer no longo prazo, mas não vai te enriquecer da noite para o dia. E o quarto ponto, justamente sobre isso, é que você só enriquece investindo no longo prazo. Não é assim, colocou R$1.500 e vai virar 1 milhão em 3 anos. Não existe nada disso. Investir é você conseguir ganhar dinheiro no seu trabalho, se organizar financeiramente para ver o dinheiro sobrar e colocar, quanto mais possível, né, todos os meses, todos os trimestres, dinheiro para trabalhar para você no mercado financeiro. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você já tinha parado para pensar que o que enriquece mesmo é o trabalho e que não é possível ficar rico no curto prazo do mercado financeiro? Marca aqui abaixo, sim ou não. Bom, frente a esse cenário, como começar a investir e conseguir vencer essa dificuldade que é ser um investidor consistente no longo prazo? Vou te dar aqui 5 passos, beleza? Passo número 1, entender por que o dinheiro é importante para você. A ideia não é investir porque é legal, não é investir não é que nem ir no shopping, tipo, vamos lá, vamos investir, vamos comprar essa ação. Não. Investir é você pegar o seu dinheiro que você poupou, que você deixou de consumir hoje, colocar ele para trabalhar para você e conseguir, com base nisso, no futuro, consumir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o que você abriu mão de consumir hoje. Então você está criando um patrimônio para ser usufruído no futuro quando você conquistar a independência financeira ou a liberdade financeira. E para você manter motivação nesse processo, é essencial dar significado ao dinheiro. O dinheiro não pode ser um fim em si mesmo. Ele é um meio para você ter uma vida com coisas que fazem sentido para você. No meu caso, dinheiro é sinônimo claro de liberdade. Para mim, dinheiro é igual a liberdade. Graças ao dinheiro, eu posso basicamente tirar férias aí com a minha família 3 vezes por ano. No futuro eu vou poder, se eu não quiser mais não trabalhar, acho que eu sempre querer porque eu gosto muito, mas vai me dar liberdades de escolhas. Isso para mim vale ouro. Então esse é o passo número 1, entender a importância da ferramenta dinheiro para você.
Passo número 2 é, com base no passo número 1, traçar objetivos financeiros, uma lista de tudo que você quer conquistar no longo prazo que esteja alinhado com a visão do porquê o dinheiro é importante para você. Então, tenho alguns objetivos, como ter uma grande casa num condomínio em Porto Alegre, como ter uma casa na praia, como fazer 3 viagens internacionais por ano. E aí a minha lista segue, cada um tem a sua lista, não existe certo ou errado. O que existe são aquelas coisas que você valoriza e que o dinheiro pode sim te ajudar a conquistar. Tudo isso é muito teórico, não tem nada a ver, né, com comprar e vender ativos, mas a gente chega lá. Passo número 3. Entender como investir de forma diferente para cada objetivo financeiro. Por exemplo, eu planejo ir para Disney em janeiro de 2020. Se você estiver assistindo esse vídeo em 2019, isso vai fazer sentido. Se você estiver assistindo esse vídeo em 2022, não vai entender nada do que eu estou falando. Mas para isso, o que eu faço com o meu dinheiro a partir do momento que eu tenho um plano claro, com um prazo claro, e esse prazo é curto, são alguns meses aqui do dia em que eu gravo esse vídeo. Eu pego o meu dinheiro, que eu vou poupando, e direciono uma parte dele para esse objetivo de curto prazo. E como é que eu invisto no curto prazo? Eu invisto em ativos sem risco nenhum. Uma CDB rendendo 100% CDI, um Tesouro Selic ou algo do gênero, um ativo de renda fixa, sem risco, que todo dia vai subir um pouquinho, porque esse é um objetivo de curto prazo. Você tem que fazer esse mesmo trabalho de entender o prazo para a conquista dos seus objetivos, se é curto, médio ou longo, e investir de forma diferente cada uma dessas parcelas, porque os seus investimentos, eles têm que partir de um ponto que é você, e não que está na mídia. Não existe o melhor investimento, não existe a melhor ação, não existe a small cap que vai subir 1.200%. O que existe são seus objetivos financeiros, o prazo para a conquista deles e como você vai investir para cada objetivo ou para cada prazo. Isso se chama investimento com base em objetivos ou Goal-Based Investment. Passo número 4. Aprender como funciona a bolsa de valores, o mercado de renda variável e o mercado de renda fixa. Aqui sim, a gente entra mais na prática sobre como tomar as suas decisões. Mas tudo começa com esses 3 primeiros passos, de entender a importância do dinheiro, de traçar objetivos, de entender que você vai investir de forma diferente para cada objetivo financeiro. E aqui você começa a ter que ter, sim, conhecimento sobre os produtos, sobre as modalidades que são possíveis para você colocar o seu dinheiro. Você tem que entender, por exemplo, que a Bolsa de Valores historicamente no Brasil, falando aí do índice IBRX, rendeu 17% ao ano, em média, de 96 até o final de 2018. Numa época em que a inflação foi mais ou menos 6,5% ao ano. Ou seja, quem investiu esse dinheiro lá atrás e manteve nessa carteira diversificada, tá? Que é um fundo de índice, viu aí o seu patrimônio ter uma rentabilidade real acima da inflação de 10% ao ano. Você ficou 10% ao ano mais rico e isso em 22 anos é muita coisa. Você precisa entender também que se você tivesse o dinheiro investido em 2008, teria visto ele cair mais de 50%. Isso em ações no caso, né? Você tem que entender o que é correlação de investimentos, entender as regras da renda fixa, entender o que é liquidez, o que é carência, enfim, vai ter que fazer um trabalho de pesquisa sim. E quem dera, né, as pessoas, os brasileiros, pesquisassem tão bem sobre investimentos como eles pesquisam em relação aos destinos que eles querem viajar, em relação aos carros que eles querem comprar. Aqui você tem que levar essa tarefa com a mesma seriedade, até com mais profundidade e seriedade do que outras decisões na sua vida, porque investir não é fácil. E passo número 5, criar uma estratégia de investimentos e documentar ela. O que é isso? É uma regra, basicamente, uma política que diga como você vai investir o seu dinheiro. Eu tenho, por exemplo, muita clareza de como eu vou investir o meu dinheiro. É uma alocação de ativos, toda de renda variável, né, para o longo prazo. Investimentos de curto e médio prazo eu tiro dessa faixa aqui, tá? Deixo todo o dinheiro de longo prazo na corretora e de curto e médio prazo no banco. E eu sei exatamente como que eu vou investir, qual vai ser o percentual da minha carteira de ações, o que eu vou fazer quando as ações caírem, o que eu vou fazer quando elas subirem. Isso me dá muita tranquilidade e previsibilidade de ações. Eu sei o que eu vou fazer com o meu próximo aporte. Eu sei o que eu vou fazer com o dinheiro que eu deposito todos os meses ali na corretora. E você também tem que saber, porque isso aí vai te dar uma liberdade muito grande e você nunca mais vai ficar ali nervoso em relação às notícias do dia a dia.
Se você quiser facilitar essa jornada, eu vou sugerir aqui um e-book sobre investimentos que eu falo sobre a estratégia de alocação de ativos. É um e-book 100% gratuito, tá? Basta você colocar o e-mail ali, mais uma ou duas informações pessoais, para você entender um pouco mais esses passos 4 e 5. E se você quiser ir além aqui e estudar mais, eu tenho mais de 300 vídeos sobre finanças pessoais e investimentos aqui no YouTube. Eu vou deixar eles aqui no lado para você ver agora. Vou deixar o link do meu Instagram também, se você quiser me acompanhar por lá. E a gente mantém esse diálogo ao longo dos próximos dias. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.